sempre uma honra poder participar de um evento na universidade como esse. E agradecer a presença de vocês. E eu quero primeiro situar a minha fala, explicar o que quer dizer, de onde é que saiu e em que estado está essa pesquisa. Eu tentei fazer na minha tese, tentar produzir algo tentar produzir uma filosofia das ciências sociais que dissesse a respeito das ciências sociais o mesmo que a filosofia das ciências naturais diz a respeito das ciências naturais. Uma filosofia que explicasse em que medida, entre aspas, você tem progresso e de que modo a ciência social se desenvolve. Seria a ideia de uma descrição filosófica de como a ciência social se desenvolve. Não deu muito certo, por motivos vários, e eu mesmo não consegui, eu diria que eu tentei dar um passo maior que as minhas pernas. Eu não estava preparado, não tinha musculatura ainda suficiente para fazer esse tipo de trabalho, e ao mesmo tempo eu tive que interromper ele ainda muito verde, porque infelizmente estava sujeito aos prazos de doutorado. Então a pesquisa ficou esquecida, eu fiquei pensando nela, ruminando, nesses últimos 3 anos, assim, no ônibus, em casa, no corredor, na hora do almoço. E como tive essa oportunidade de vir falar aqui com vocês, e a ideia desse encontro é justamente que os professores apresentem as suas pesquisas para os alunos, eu então tomei coragem e voltei à tese e tentei extrair de um capítulo dela um argumento mais coerente com o que eu estou pensando agora e talvez mais convincente do que o que eu apresentei na defesa da tese. Então, o que acontece? Esse argumento saiu, essa ideia desse capítulo saiu de um padrão de controvérsias que eu observava que era recorrente em ciências sociais, lendo várias resenhas sobre vários debates de temas muito diversificados. Eu, no início, não consegui entender o que era esse padrão de controvérsias, o que ele significava, eu ficava me perguntando por que ele se repete, quando ele se repete. E aí, depois de muito pensar e de observar, quer dizer, como é que eu fiz a tese? Eu fiz a tese em cima de um estudo de caso. Eu peguei a controvérsia sobre populismo no Brasil, dos anos 60 até os anos 80, e tentei extrair um tipo ideal dessa controvérsia. Fiz um estudo de caso. E eu não entendi o que acontecia nessa controvérsia direito, que repetia o padrão das outras, mas eu não entendia qual era o sentido desse padrão. Então, como é que foi a minha estratégia de pesquisa? Eu li em primeira mão essa controvérsia sobre populismo e, ao mesmo tempo, paralelamente, ia lendo resenhas de outras isoladamente esparsas, sem ter contato com elas em primeira mão. Desse contato esparso, desse contato com outras controvérsias ocasionais esparsas por fora, eu consegui amadurecer a ideia de que o que eu tinha percebido como um padrão recorrente era o que você chamaria de uma crise metodológica. E que crises metodológicas estariam na origem de comunidades de pesquisadores empíricos em ciências sociais. Em alguns momentos eu vi aproximações, tentativas de explicar esse padrão, ou tentativas de descrever esse padrão, nos termos de Thomas Kuhn, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, talvez o segundo maior, ou maior do lado de Popper, filósofo da ciência do século XX, que escreveu um livro clássico chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E nesse livro ele descreve como a ciência se desenvolve por rupturas e como se dão o que ele chama de crises e revoluções de paradigmas. Então o que eu percebia, o que eu notava esparsamente, é que a tendência era de entender essas crises, que eu chamei de crises metodológicas, como crises de paradigmas. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que essas crises não são crises de paradigmas, que elas são uma coisa diferente do que Thomas Kuhn descreveu.
Em certo sentido, teve um professor no seminário de tese que, quando eu apresentei o projeto, ele me disse, eu não tinha clareza disso, ele disse, você está fazendo uma versão fraca da tese do Thomas Kuhn de trás para frente. Então, para situar vocês, eu vou primeiro fazer uma apresentação. Uma apresentação do esquema teórico do Thomas Kuhn. Depois eu vou fazer uma contraposição muito sumária entre a atividade do cientista, a nossa atividade como cientistas sociais, o que ele descreve como atividade das ciências naturais. Depois vou definir o que é vou entrar no que é uma crise metodológica, teoricamente, uma crise metodológica, e um conceitozinho auxiliar, que não é grande inovação, mas é a maneira que eu usei de expressar a ideia, que é uma teoria documental. A minha hipótese é de que as crises metodológicas resultam do fracasso de estabelecer uma teoria documental convincente. Então a gente vai ver isso mais para frente. E aí, para ilustrar o que eu estou tentando dizer, a ideia que eu quero passar, que eu vou descrever primeiro em termos abstratos, eu vou tentar ler 4 resenhas, 5 resenhas aqui para vocês. Eu não vou ler as resenhas inteiras, mas vou tentar ler a informação que eu tenho de 5 resenhas e mostrar para você, para passar para vocês como eu entendo os termos que eu estou propondo. E no final, eu queria pegar em primeira mão esse caso da controvérsia, alguns pontos dessa controvérsia sobre populismo no Brasil, e mostrar para vocês em primeira mão do que eu estou falando. Então, começando pelo Thomas Kuhn, nós temos que Thomas Kuhn distingue 2 tipos de ciência. Primeiro, o tipo de ciência corriqueiro, rotineiro, que é o que prevalece a maior parte do tempo, que ele chama de ciência normal. Segundo, a ciência revolucionária. Então, para entender o que é uma revolução de paradigmas, você tem que primeiro entender como é que funciona a ciência normal. E a definição de ciência normal é uma definição circular. Você define a ciência normal em função do conceito de paradigma e define o conceito de paradigma em função de ciência normal. Então, o que significam esses conceitos? Por ciência normal, Thomas Kuhn entende isso que está escrito aí, que eu escrevi aí, que é uma atividade de resolução de quebra-cabeças sob orientação de um paradigma. O que é resolução de quebra-cabeças em ciência? O que Thomas Kuhn quer dizer com isso? Que os cientistas naturais, a maior parte do tempo, não estão tentando introduzir inovações radicais na ciência. Eles não estão preocupados em fazer novos achados, grandes descobertas, mas eles estão exercendo uma atividade rotineira que é de resolver problemas para os quais sabe-se que existe uma solução, mas cuja solução ainda não foi encontrada. Que problemas são esses? Geralmente problemas de medição, problemas de como chegar, por exemplo, a um resultado de uma maneira mais exata ou de uma maneira mais econômica. Então, um exemplo de quebra-cabeça bem elementar. Eu devia ter desenhado isso. Mas imagina uma trajetória de um objeto que faz várias curvas. Talvez você se lembre do ensino de física do 2º grau, do ensino médio, que se você puser no gráfico essa trajetória cheia de curvas, você pode calcular a área que tem embaixo dessas curvas e medir o deslocamento que esse objeto fez. Medir a velocidade e a distância. Só que com um objeto uma trajetória cheia de curvas, é difícil fazer esse cálculo. Você faz aproximações, você usa integral. Enfim, uma maneira mais precisa de fazer essa medição, uma solução de quebra-cabeças que serve de exemplo, é a ideia que um sujeito teve, muito simples, de pegar essa trajetória toda curva, imprimir ela numa superfície dura, fazer um corte justamente na forma dessa trajetória curvilinear, pegar esse pedaço que ficava embaixo da curva destacado e mergulhar num recipiente com água. Qual é a ideia? Você tem um volume exato, você não consegue medir a área exata usando integral ou usando uma régua.
mas você tem o volume desse objeto. Tendo o volume, tendo a densidade, você chega ao cálculo da área. Deu para entender? Alguém não entendeu? O que você não entendeu? Do que eu estou falando? É o seguinte, você pega, imagina que você queira, desgraça que eu devia ter desenhado isso. Bom, imagina que você tem uma trajetória que faz cheia de regularidades, de um objeto. Imagina que você quer calcular a área no gráfico debaixo dessa trajetória cheia de irregularidades. Não dá para fazer isso com uma régua, medindo. Entende isso? Então, qual é uma solução que se encontra para esse problema? Você recorta uma superfície, desenha essa trajetória numa superfície plana e sólida, corta essa superfície, pode ser uma tábua de madeira, conhecendo a densidade do material e mergulhando esse material na água, você mede quantos mililitros ele ocupou no recipiente de água, multiplica pela densidade e você tem a superfície. Entendeu agora? Então, isso é um exemplo de uma solução de quebra-cabeça. Outro exemplo, tentativa de calcular com mais precisão a diferença do efeito entre a distância de uma estrela e o tamanho dela. Por exemplo, eu tenho uma estrela com um diâmetro x e outra uma distância muito maior e a estrela muito maior que essa de 2x, com um diâmetro 3x, que parece ter quase o mesmo tamanho da outra. Então, você, quando desenvolve uma técnica para isolar essas variáveis, distância e tamanho, perceber o efeito diferencial que tem o tamanho e a distância sobre a luminosidade, você, por exemplo, está resolvendo um quebra-cabeças. Então, vamos dizer, o cientista natural, a maior parte do tempo, quando ele pratica a ciência normal, ele não está inventando uma nova teoria, ele não está querendo confirmar uma nova teoria. Ele está, a maior parte do tempo, tentando descobrir uma maneira nova de chegar ao mesmo resultado de uma maneira mais eficiente ou mais exata. E o que vamos dizer, para você ter um quebra-cabeças, você tem que ter uma série de condições que tem que ser satisfeitas. Esse quebra-cabeça tem que respeitar alguns princípios. Tem que respeitar um compromisso, por exemplo, com um determinado tipo de instrumento, de medição, de observação. Por exemplo, na química, tem que respeitar, você tem um compromisso, que eu digo o seguinte, a comunidade científica, ela confia nos instrumentos que ela utiliza sem questionar. Estou antecipando um dado que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o que acontece é o seguinte, você sabe que o tornassol é um indicador confiável para um laboratório de química. Tornassol azul, a fita de tornassol azul, aquela fitinha que muda de cor quando você bota no ácido ou no básico. Ou você sabe que o telescópio tem um determinado alcance e tem uma determinada capacidade de aumento nas lentes dele. Você confia nos instrumentos que você usa. Esses instrumentos são parte do paradigma. São parte da prática da ciência normal. Então, a solução dos quebra-cabeças tem que respeitar uma série de princípios. Tem que respeitar o compromisso com o uso desses instrumentos, que são reputados como confiáveis, embora você não tenha a prova definitiva de que sejam, mas você confia no que te ensinam, no que a comunidade científica te transmite. Você tem que respeitar compromissos com princípios metafísicos. Vocês entendem quando eu falo de um princípio metafísico? Metafísica seria uma teoria sobre o ser do mundo, uma teoria sobre o que existe na realidade, que tipo de entidades existem no mundo, de que maneira elas interagem, uma teoria sobre relações causais, quais são as formas de causalidade que existem no mundo, e assim por diante. Então, por exemplo, a nossa ciência postula como uma ontologia, como uma metafísica, a ideia de que toda a matéria é feita de átomos. Átomos são feitos de subpartículas e esses átomos se atraem, se repelem, se chocam. E todos os fenômenos físicos e químicos derivariam dessas propriedades dos átomos. Então, caracterizando a ciência normal, você tem
a ciência normal como uma atividade de resolução de quebra-cabeças orientada por um paradigma. E esse paradigma envolve esse compromisso com instrumentos, compromisso com princípios metafísicos, e envolve também um compromisso, quer dizer, vamos dizer, uma prática que não se baseia em princípios explícitos, mas que, vamos dizer, é orientada por obras exemplares das ciências naturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte do conhecimento que você tem em ciências naturais é conhecimento teórico, é conhecimento tácito. É um conhecimento que você adquire pelo contato com exemplos, pelo contato com aplicações práticas. Então, para aprender a usar o conceito de energia, não adianta partir da definição. Talvez vocês tenham tido isso no ensino médio, consigam visualizar o que eu estou dizendo. Mas o professor, eu pelo menos, no meu ensino médio, ninguém me disse o que era energia antes de me mostrar como se usava o termo. Então você aprende a usar o termo em situações práticas, segundo exemplos, e os cientistas normais não têm muita clareza de do que significam teoricamente esses exemplos. Então, vamos dizer, o uso de um conceito, de uma ferramenta do paradigma, segue mais ou menos a lógica do uso do termo jogo. A categoria jogo abrange desde jogos de xadrez a jogos de beisebol, futebol, a esgrima, a porrinha, e não existe nada que seja comum, como um mínimo divisor comum a todos esses tipos de jogos. O que existem são semelhanças de família. Alguns são mais parecidos com outros, como o futebol é mais parecido com o handball e com o beisebol do que com o xadrez. O xadrez é mais parecido com damas. Jogo de cartas é mais próximo do jogo de xadrez e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que quando você está lidando com paradigma, você não está lidando com uma definição cartesiana, precisa e exata. Você está lidando com uma linguagem que você aprende por imersão na comunidade dos cientistas naturais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma linguagem que você aprende a usar de uma maneira que você aprende a pensar a partir de exemplos. Então é um conhecimento, grande parte, tácito. Um conhecimento que não se transmite de forma explícita. Então, vamos ver. Então, peraí. Esse capítulo é esse? Tá. Então, o cientista, isso é uma característica importante. Então, desse tipo de atividade de pesquisa, é que essa atividade de pesquisa não questiona os seus fundamentos. Essa atividade de pesquisa, ela toma como dada a teoria que ela emprega e ela não se preocupa em provar ou em fundamentar o uso dessa teoria. Do tipo, o sujeito ele só procura mostrar que essa teoria é coerente internamente e mostrar as aplicações dela, mas, vamos dizer, se você perguntar para o físico que trabalha com partículas como é que ele sabe que existem aquelas partículas, ele vai te dizer, ele não vai ser capaz de oferecer uma prova definitiva, cabal, de que ele sabe por que existem partículas. Ele vai te dar uma série de indícios, de indicações, resultados experimentais, que diz que a ciência funciona bem assim. Então, o que eu estou tentando dizer é que o cientista normal não questiona os fundamentos da sua ciência. Ele aceita esses fundamentos como dados. Ele não reconstrói a ciência desde os fundamentos. Ele assume as aplicações práticas como modelo e segue. Ele assume o paradigma como dado e segue. Bem, então, como eu estava dizendo, a ciência normal não se preocupa em provar algo de novo, não se preocupa em demonstrar, descobrir uma nova teoria, mas, ocasionalmente, ela se depara com achados inesperados, com resultados que violam as suas expectativas.
a maior parte do tempo, essas expectativas são deixadas de lado. Quer dizer, essas violações de expectativas, que são anomalias, são deixadas de lado. A maior parte do tempo, elas são tratadas como quebra-cabeças que ainda estão por serem resolvidos. Mas toda ciência normal convive com algumas anomalias. Um exemplo de uma anomalia que até hoje não se conseguiu resolver. O diâmetro da Lua, a olho nu, parece maior quando a gente observa ela no horizonte do que quando a gente observa ela no alto do céu. Só que se você pegar uma régua e medir, a medida que a régua dá, objetivamente, é a mesma. Você pegar um instrumento de medição do tamanho da Lua no horizonte e no alto do céu, o instrumento de medição vai dar o mesmo resultado. No entanto, a gente tem a sensação visual de que ela próxima do horizonte é maior. Ninguém sabe explicar por que isso acontece. Então isso, por exemplo, mas ninguém também derruba as teorias vigentes porque elas não explicam isso. As pessoas apostam que no futuro o atual paradigma vai dar conta de resolver esse problema. Outro problema esse problema, não sei se eu vou complicar com um exemplo, mas por exemplo, vocês sabem que antes de Copérnico você tinha uma astronomia chamada ptolomaica, que era a astronomia de Ptolomeu, que era um astrônomo grego. Ptolomeu tinha previsões muito precisas para o movimento das estrelas. O problema era prever o movimento dos planetas, que era errático ao longo do ano. Por quê? Porque a gente gira em torno do Sol e os planetas também giram, mas não giram à mesma distância nem ao mesmo ritmo. Então, ora a Terra está indo nessa direção e Marte está indo para lá, ora a Terra está indo nessa direção e Marte para cá. O termo planeta, em grego, significa vagabundo. Por quê? Porque os planetas tinham uma rota errática. Esse movimento errático dos planetas foi uma anomalia para a astronomia ptolomaica por 2000 anos que foi ignorada. E só foi explorada e levada a sério pelo século XVI e XVII, quando se tornou necessário fazer uma reforma do calendário que estabelecesse uma medição mais precisa dos dias e dos anos. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? Que toda ciência normal convive com anomalias, nenhuma ciência normal resolve todos os seus problemas, mas ninguém abandona a teoria vigente porque todo mundo tem a esperança de que essas anomalias futuramente vão ser resolvidas pelo paradigma. O problema é que muitas vezes a anomalia é muito resistente a qualquer tentativa de solução e a anomalia, resistindo a essas tentativas de solução, acaba colocando em xeque alguma proposição, algum princípio muito importante para o paradigma. Nem sempre isso acontece, mas quando isso acontece, quando a anomalia se torna central dentro da pesquisa científica, acontece isso que o Thomas Kuhn chama de crise de paradigma. Então, como é que eu faço para voltar se eu avançar? Tá. Então, o que acontece? Uma crise de paradigmas começa, então, com uma anomalia que se tornou muito séria, que adquiriu centralidade para a prática científica e deixa eu ver. Tá aqui a crise. E que coloca em xeque alguma generalização importante do paradigma, algum princípio básico do paradigma. Então, o que acontece? Quando ocorre isso, os cientistas começam primeiro, isso é uma coisa que eu não sei dar exemplo, que eu quero até me aprofundar, a pesquisa ainda está em andamento, mas é um detalhe importante. Que ele diz que a primeira iniciativa dos cientistas é tentar rearticular o paradigma, tentar reformular o paradigma, é tentar solucionar a anomalia a partir de variações do paradigma.
essas variações que vão sendo feitas no paradigma, essas reformulações, reestruturações, vão tornando as regras do paradigma cada vez mais frouxas. O paradigma fica mais indefinido. Com o fracasso dessas rearticulações, você começa a ter que o Thomas Kuhn chama de proliferação de teorias, que é um termo que foi incorporado ao jargão da filosofia da ciência. Então você começa a ter uma série de teorias sendo propostas para substituir a teoria que estava fazendo água, que estava definhando, que estava se acumulando evidências contrárias a ela. E, em algum momento, uma dessas teorias consegue vencer as rivais, resolvendo o problema, ou pelo menos apontando na direção de uma solução mais convincente. Então a revolução de paradigmas acontece justamente quando uma dessas teorias concorrentes consegue se impor sobre as teorias rivais. Uma coisa importante que Thomas Kuhn observa e que dá muito pano para a manga a respeito de uma revolução de paradigmas é que as teorias anteriores e posteriores a uma revolução, são incomensuráveis. O que ele quer dizer com esse termo? Ele quer dizer que não existe um critério comum, uma linguagem compartilhada por duas teorias rivais. Essas duas teorias, cada uma tem uma metafísica própria, então cada uma postula um tipo de entidade e de causalidade próprio, e, consequentemente, você não tem um critério comum para avaliar qual é mais certa, qual é mais exata. Alguns problemas que uma resolve, a outra não resolve. Então essa opção, segundo Thomas Kuhn, se faz em grande parte por critérios de simplicidade, de economia, de estética, de elegância da teoria, e não pode ser inteiramente justificado em bases perfeitamente racionais. E ele usa o termo revolução de paradigmas, é uma coisa interessante destacar para os nossos propósitos, porque uma revolução de paradigmas, como uma revolução política, substitui uma ordem que era reputada como insatisfatória por uma nova ordem, estabelecendo leis e regulamentos, entre aspas, permitindo coisas que a antiga ordem não permitia. É uma mudança que a antiga ordem proibia. Então é como a reconstituição de uma ordem a partir do nada, a partir do zero, estabelecendo novas leis, estabelecendo uma mudança que era proibida pela própria ordem vigente. Então, uma comparação talvez um pouco, eu diria, que não faz jus à complicação do problema, mas foi que eu consegui fazer em pouco tempo, entre cientistas sociais e cientistas naturais, partindo da descrição da atividade científica por Thomas Kuhn. Onde é que está? Está aqui. Então, seguindo as minhas anotações, não cabe falar de ciência normal nas ciências naturais, nas ciências sociais. As ciências sociais não são uma atividade de pesquisa orientada por um paradigma, segundo o próprio Thomas Kuhn. Não é uma atividade de resolução de quebra-cabeças. Por quê? Porque para o cientista social, porque para o cientista natural, o que interessa não é tanto o resultado, mas o modo de chegar a ele. E o resultado é previsível. Para o cientista social, isso é diferente. O cientista social está o tempo todo tentando provar coisas novas ou descobrir coisas novas. Podem não ser revoluções na ciência, mas o cientista social ou ele oferece um dado novo que ainda não tinha sido considerado, ou uma nova interpretação para um dado antigo. Ou ele mesmo, vamos dizer, ele mesmo apresenta o seu dado a princípio como uma anomalia, retoricamente. Vamos dizer, ele retoricamente mostra como o achado que ele está fazendo era inesperado do ponto de vista das expectativas teóricas.
Só que como você não tem uma lei, o conhecimento das ciências sociais não estabelece leis, uma violação das expectativas não derruba uma teoria, não derruba uma teoria consagrada. Então, outro dado importante. Os cientistas naturais partem de uma mesma metafísica quando fazem ciência normal. O cientista social, não. Os cientistas sociais discutem os seus pressupostos desde os fundamentos. Nós escolhemos a que teórica nós vamos nos filiar e nós problematizamos no início, na abertura das nossas pesquisas, a teoria pela qual a gente optou. Nós discutimos os nossos pressupostos epistemológicos e metafísicos. Então, isso eu acho que talvez eu possa estar cometendo uma imprecisão, mas vá lá. O conhecimento... então o conhecimento do cientista natural está baseado num conhecimento tácito a partir de exemplos do paradigma, que só se aprende na imersão dentro de uma comunidade de outros cientistas já socializados. O conhecimento teórico do cientista social, nesse sentido, é mais explícito e sistemático. Ele é capaz de explicitar as premissas das quais ele parte, pelo menos em alguma medida. Então, uma coisa que eu já adiantei é que a ciência normal encontra anomalias e o cientista social não postulando leis, não encontra propriamente anomalias, mas vamos dizer, ele está o tempo todo querendo mostrar ou atrás já o que viola as suas expectativas. Só que as expectativas dele não são todas dadas pela teoria científica, mas também pela teoria de fundo que ele tem de senso comum. Do tipo, um sujeito vai fazer a história da criança. O primeiro historiador que fez a história da criança descobriu que no antigo regime não existia um conceito de infância igual ao nosso conceito. Ora, essa violação de expectativa foi violação de uma expectativa de uma teoria de senso comum dele e não de uma teoria da ciência social. Então tem esse complicador para a gente nas ciências sociais, que eu não vou explorar, mas que tem consequências sérias. As setas não aparecem. Aparecem. Então, para fechar a parte do contraponto e entrar no filé mignon da exposição, as ciências naturais conhecem crise de paradigmas. Então você tem uma anomalia persistente, que leva a uma crise de paradigmas, que leva à proliferação de teorias, que leva à revolução de paradigmas. Então, chegando ao nosso conceito de crise metodológica, nas ciências sociais acontece algo diferente, pelo menos num determinado nível da atividade. Você tem uma crise metodológica que decorre de uma revolução ontológica ou metafísica, que eu já vou explicar essa sequência para vocês, que acarreta uma proliferação de teorias que leva ao fracasso, que decorre do fracasso de teorias documentais e que leva à formação de uma comunidade de empiristas. Então eu vou ler aqui o que eu elaborei. Eu consegui escrever 2 páginas sobre isso. Não saía de jeito nenhum, mas essa madrugada saiu. Então, quer dizer, não vou ler textualmente, mas vou seguir aqui o que está escrito. Então, vamos dizer, primeira diferença entre uma crise metodológica e uma crise de paradigmas. Em primeiro lugar, numa crise de paradigmas, você vai acumulando evidências contrárias ao paradigma. Um paradigma só é derrubado depois de definhar, ele precisa sangrar muito antes de ser derrubado, antes de você considerar uma alternativa.
Numa crise metodológica acontece uma coisa diferente. O que se passa? Uma determinada tradição teórica que era vigente dentro de uma comunidade de empiristas, sei lá, sociologia do trabalho, para pegar o exemplo que a gente vai usar mais hoje. Sociologia do trabalho se orienta por um modelo funcionalista. Explica lá o que acontece no mundo do trabalho a partir de Parsons, simplificando muito o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Um belo dia, por razões que não são internas à ciência, deixa-se de acreditar nessa sociologia, nessa metafísica parsoniana, nessa teoria parsoniana, e passa-se a preferir uma teoria marxista. Essa mudança não é precedida de uma crise. Essa mudança não é resultado de um definhamento progressivo do paradigma. Porque você não tem paradigma e não tem ciência normal, em primeiro lugar. Em segundo, o que acontece é que muitas vezes uma teoria que vinha sendo confirmada e que estava indo bem do ponto de vista interno da ciência é derrubada porque de repente se adotou uma nova concepção metafísica. E o que acontece? Então é como a revolução ontológica ou metafísica pode ser como um raio em dia de céu azul. Segundo, então o que acontece? Você reformula o problema numa nova linguagem, você entende a questão em novos termos. Então o problema daí aí vai ser inteiramente redefinido. E o que vai acontecer? O problema agora vai ser encaixar esse velho problema, esse novo problema, encaixar a metafísica nova que você introduziu nos dados empíricos que você tem. Dados empíricos que não necessariamente vão ser os mesmos de antes, uma vez que essa metafísica pode dirigir o teu olhar para outra realidade. Então, por exemplo, quando você está trabalhando uma sociologia funcionalista, na sociologia do trabalho, você se preocupa com o ajustamento do trabalhador à fábrica. E aí você acha que o trabalhador não se ajusta à fábrica porque ele é de origem rural. Exemplo. Simplificando muito, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Ora, quando eu introduzo uma sociologia marxista, eu tenho um outro viés, eu tenho uma outra questão, eu vou orientar o meu olhar para outras entidades, para a interação entre outras formas de ser. Então, por exemplo, eu, ao invés de me preocupar com a origem rural do trabalhador e com o efeito disso sobre a participação sindical dele, eu vou me preocupar com a interação entre o partido e o sindicato. Vou dizer, não, então vou antecipar o exemplo que eu ia dar mais na frente, mas eu acho que é difícil falar isso sem dar um exemplo concreto. Nesse debate sobre populismo no Brasil, explicava-se a adesão dos trabalhadores aos líderes populistas e a sua falta de ímpeto revolucionário pela sua origem rural recente. Por terem uma origem rural recente, não eram adaptados ao mundo urbano, não tinham tradição de luta sindical. Tinham uma mentalidade tradicionalista. Isso são os estudos que vão ser feitos nos anos 50 e 60 no Brasil, em sociologia do trabalho. No início da década de 70, você tem uma ruptura, você tem uma revolução ontológica, quando o Francisco Verfort propõe uma explicação alternativa para a falta de ímpeto revolucionário da classe trabalhadora brasileira. Qual a explicação dele? Falta de organização pelo partido. O Partido Comunista, o Partido Revolucionário, optaria sempre por mobilizar os trabalhadores dentro dos sindicatos oficiais acoplados ao Estado e nunca organizaria os trabalhadores de forma autônoma fora desses sindicatos, de uma maneira que não pudessem ser controlados pelo Estado. Então, o que faltava era a ação do partido. Então, quando você muda a metafísica, quando você muda a ontologia,
você redefine o problema e dirige o seu olhar para outra questão. Você dá outra resposta para um velho problema. E você até reformula o velho problema. Mas aí o que acontece quando você faz isso? Quando você introduz uma nova metafísica, você tem uma liberdade muito ampla no que você vai afirmar. Porque você tem pouca pesquisa empírica. Você tem pouco dado empírico, pouca coisa provada. Então o que acontece é que mobilizam-se tentativamente alguns fatos que se acredita que sejam seguros, que sejam óbvios, evidentes, e o debate dentro quando você submete essa teoria preliminar à comunidade acadêmica, vão surgindo outras teorias alternativas, sempre apontando que você não conseguiu provar o que você está dizendo. Dizendo, primeiro, esses fatos que você toma como seguros não são seguros. Segundo, as provas que você apresenta não são provas convincentes. Não são provas. Então o que acontece? Você tem uma proliferação de teorias que não vem depois de uma crise de paradigmas. Você tem uma proliferação de teorias depois de uma revolução ontológica, e essa proliferação é o resultado de diferentes traduções de uma mesma ontologia ou de uma mesma metafísica em teorias concretas, com fatos concretos, empíricos, encaixados nela. Só que esses fatos empíricos não estão provados. Por que eles não estão provados? Quer dizer, não é que eles não estão provados. Não se aceita a prova deles nessas primeiras tentativas. Então, vamos dizer, todas as teorias, essa proliferação de teorias termina com cada uma dessas teorias que surgiu sendo vetada pelos seus interlocutores. Então, rejeitadas elas uma a uma, os debatedores chegam ao consenso de que ninguém está provando nada e de que todos precisam pesquisar mais a fundo. E aí você define um problema arquetípico, que é o problema colocado nessa revolução ontológica, que é a reformulação da questão e dos termos em que ela vai ser resolvida, e você tem uma onda de pesquisas que tem um escopo mais estreito, que desagregam o problema em diversas variáveis, desagregam no espaço e no tempo, desagregam entre agentes. Vou estudar, sei lá, cada sindicato não, mas os sindicatos mais expressivos para ver se essa teoria do Verfort se comprova, ao invés de falar só a partir de um sindicato que ele viu. Estão entendendo? Tá dando para acompanhar? Tá. Então, você tem então uma formação de uma comunidade de empiristas a partir do momento em que fracassa essas teorias documentais que são propostas e em que se estabelece um acordo de fazer pesquisas mais circunscritas, com escopo mais estreito, mais rigorosas, respondendo a uma demanda de prova que foi colocada nesse momento de proliferação de teorias. Essa demanda vamos dizer, o fim da proliferação de teorias acaba com constatação de que ninguém provou nada, então acaba justamente com uma crise metodológica, um impasse. Então, o que é uma teoria documental? Vou fazer um contrabando da discussão da epistemologia, da filosofia analítica, que é sobre uma teoria da justificação, que se chama teoria causal da justificação. Como é que funciona? Por muito tempo se acreditou que você podia definir conhecimento como crença verdadeira justificada. Até que um dia um cidadão, um filósofo chamado Gideon, mostrou que você podia ter uma crença verdadeira justificada e ela não constitui conhecimento porque ela só era verdadeira por uma coincidência. Então, um exemplo banal disso.
relógio parado pendurado na parede. Ele marca a hora certa 2 vezes ao dia. Se eu calhar de olhar para ele na hora que ele está com a hora marcando certo, eu posso acreditar na hora certa por coincidência, mas não saber de fato qual é a hora certa. Outro exemplo um pouco mais elegante. Colombo chegou na América, achou que tinha chegado nas Índias e por isso achou que tinha provado que a Terra era redonda. A crença dele era verdadeira, era justificada, mas não era verdadeira era verdadeira por coincidência. Ou um outro exemplo que vocês podem imaginar. Eu prendo o assassino de A acreditando que ele é o assassino de B. Eu acho que eu prendi um assassino. Estou certo, prendi um assassino. Só que eu prendi o assassino da pessoa errada. Então, para superar essa dificuldade, um outro filósofo chamado Alvin Goldman propõe uma teoria da justificação que eu vou usar como modelo para falar do que é uma teoria documental. Ele propõe como teoria de justificação alternativa uma teoria que estabelece como condição para que você tenha conhecimento que haja um nexo causal entre o fato no qual você acredita e a sua crença. Então, um exemplo que ele dá, isso aqui eu estou fazendo um pequeno desvio na nossa exposição, já vou voltar. Ele diz, um sujeito vê lava solidificada em volta de uma montanha. Conclui a partir daí que houve uma erupção vulcânica muito tempo atrás. Se ele agora imagina um exemplo hipotético de que tivesse havido de fato uma erupção, mas que essa lava tivesse sido removida na construção de uma cidade e depois alguém, para simular lava, num parque temático, coisa que o valha, tenha posto uma imitação de lava ali. Aí uma pessoa chega e vê essa imitação. Acredita que houve uma erupção, mas sem um nexo causal com essa erupção. Estão entendendo? Sim ou não? Então o ponto é o seguinte. Um cientista social, quando quer fornecer quando ele quer justificar um argumento dele, ele procura identificar a cadeia causal mais segura, ou mais curta, ou mais simples, ou mais trivial, que garante a ele que aquele fato que ele observa permite inferir a ocorrência de um outro fato. Então, passando a análise. Espera aí, deixa eu só rever aqui. Ciência social, aprendizagem. Então, retomando, o que caracteriza a crise metodológica é que nenhuma teoria vinga, não é que elas não resolvem os problemas. É porque a teoria documental, que é uma hipótese auxiliar na qual ela se apoia, não cola. Vem uma teoria, outra, nenhuma vinga, por causa desse calcanhar de Aquiles, que é a teoria documental, que não é convincente. Você pode afirmar o que você quiser. Se você não conseguir provar, então, vamos dizer, as pesquisas que vão se seguir vão se pautar por essa nova metafísica que foi introduzida e vão tentar estabelecer um tipo de teoria documental definido. A tendência da pesquisa, então, vai ser chegar a um acordo em enunciados de baixo nível de teorização, que eu chamo. Vai chegar a um acordo, por exemplo, composição da Câmara de Deputados. Quantos deputados empresários tinham no século XIX? Vai chegar a um acordo, por exemplo, quanto a essas questões que seriam factuais e que seriam pouco controvertidas e que seriam coisas dependentes de provas, e o desacordo vai se dar mais no nível metafísico. Então vamos pegar o caso da historiografia da Revolução Inglesa para tentar enxergar com essa lente para tentar enxergar com essa lente o que eu estou dizendo. Então,
um cidadão chamado Lawrence Stone. Eu vou falar de coisas aqui que eu não entendo muito, que eu quero dizer o seguinte. Eu não entendo de historiografia da Revolução Inglesa. Eu estou tentando fazer uma geometria, fazer um tipo ideal que se adequam, mas os termos substantivos, é uma preocupação formal. Os termos substantivos que eu vou discutir, eu não sou capaz de dar muita fundamentação nem de explicar muito. E vou tentar evitá-los ao máximo. Então, o Lawrence Stone, na resenha dele, que é um historiador britânico, ele começa identificando 4 momentos na historiografia da Revolução Inglesa, da metade do século de 50 anos, de 1920 até 1970. Então ele identifica um primeiro momento, que você tem uma história política que ele define como erudita, de um cidadão chamado Sir Gardiner, que é uma história Whig liberal. Whig são os liberais na Inglaterra, que explica a Revolução em função de questões religiosas e constitucionais. Então está aí uma metafísica. Uma metafísica que entende esse episódio como resultado de questões religiosas e constitucionais. Um segundo momento dessa historiografia, então ele está dando Gardner como parâmetro dessa historiografia, como uma realização mais acabada desse momento da historiografia britânica. Um segundo momento que vem depois disso, é no Entre Guerras, que é a crítica marxista a essas interpretações, que explica a Revolução Inglesa como resultado de uma luta da burguesia emergente contra as classes feudais. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí você vai ter justamente o que eu chamo de uma crise metodológica. O que vai acontecer? Você vai ter uma sucessão, na descrição do próprio Lawrence Stone, você tem uma sucessão de teorizações ambiciosas, em absoluto desacordo, pouco fundamentadas empiricamente, que deixam um vácuo interpretativo parecido com o que se verificava na historiografia da Revolução Francesa. Então, o quarto momento vai ser de 20 anos antes de 1954 a 1970, 70 e poucos, em que você vai ter uma série de pesquisas orientadas por essa metafísica, introduzida por essa crise metodológica, que não pensa em termos marxistas, mas pensa em termos de história social também, que vai explicar, que vão tentar explicar a Revolução como resultado da decadência ou da ascensão da gentry, que seria uma espécie de pequena nobreza britânica. Então, vamos lá. Então, você tem... Então, vamos pegar... O que eu faço? Espera aí. Acho que não vai dar tempo de falar de tudo, mas... A gente tem o quê? Até 4 horas? Até... Deixando um espaço para o debate. Não, então eu tenho que terminar logo. Mas enfim, então eu vou falar muito... Deu para entender isso que eu falei agora? Então eu vou fazer uma passagem muito sumária entre cada uma das controvérsias. Então o que acontece? Então, isso é uma descrição de uma crise metodológica. Outra crise metodológica. Essa acho que dá para falar, dá para explicitar uma coisa melhor. Então o José Murilo de Carvalho, num livro chamado A Construção da Ordem, que trata do Brasil Império, num dado momento, tenta estabelecer a composição dos partidos do Brasil Império, dos partidos políticos do Brasil Império. E aí ele aponta que existe um desacordo completo quanto a essa composição. O que acontece? Você tem aqueles que defendem nenhuma diferença entre os partidos conservador e liberal, os que defendem diferença de classe social e os que defendem diferenças regionais ou de origem urbana e rural. E os adeptos do mesmo critério, do tipo, por exemplo, diferenças de classe, não concordam quanto à aplicação concreta do critério. As classes que um acha que estão no Partido Conservador não são as mesmas para todo mundo. E assim por diante.
E aí a avaliação que ele faz é de que esse desacordo completo se deve ao fato de que ninguém fez pesquisa empírica sobre o assunto, ninguém procurou provar o que estava afirmando. E ele propõe justamente uma teoria documental para isso. Importante dizer, uma teoria documental não lida com um documento escrito ou com um documento objeto material, mas ela pode documentalizar um fato, tratar um fato como indicador de um outro, causalmente relacionado com ele. Então o Zé Murilo vai propor como teoria documental uma análise da composição dos gabinetes ministeriais de cada partido e uma análise da composição do Senado durante o segundo reinado. Aí ele chega à seguinte conclusão. Que os conservadores seriam uma coalizão de funcionários públicos com agroexportadores, com representantes da agroexportação, e que o Partido Liberal seria uma coalizão de aristocracias rurais periféricas com profissionais liberais. Então, o Partido Conservador seria mais centralista e o Partido Liberal seria mais federalista. E aí ele mostra que esse achado é coerente com uma série de outros dados que ele levanta na votação dos partidos em vários momentos, contradizendo uma série de teses correntes. Outro exemplo, eu acho que esse é mais interessante. Então esse foi dos partidos políticos do Império. Outro exemplo é do Carlo Ginzburg, no estudo da cultura popular na Idade Média. Na Idade Média não, na Idade Moderna na Europa pré-Revolução Industrial. Deixa eu tentar lembrar, já sei. Então o ponto que ele coloca é o seguinte. Para estudar essas culturas, você teria que ter algum registro escrito que sobrevivesse até hoje. Só que eram culturas predominantemente orais. Então, como produzir uma teoria documental que resolva esse problema? Então ele examina a primeira teoria documental que se propôs a estudar a cultura popular em termos de cultura popular e não em termos de folclore, e aí já tem isso marca uma revolução ontológica, que é a tentativa de um historiador francês chamado Robert Mandrou. Robert Mandrou vai tentar estabelecer a cultura do povo a partir da literatura de cordel. A literatura de cordel era produzida por membros da elite e dirigida a esse público popular. E Robert Mandrou vai imaginar que essa cultura popular era resultado de uma imposição bem-sucedida pela elite da sua visão de mundo. Seria uma forma que a elite teria de inculcar a sua ideologia nas classes dominadas. Partindo da mesma fonte, uma outra historiadora chamada Geneviève Bollène vai dar uma outra teoria documental a partir do mesmo documento, que é a literatura de cordel. Ela vai dizer que a literatura de cordel manifesta uma cultura popular autônoma. E o Ginzburg vai dizer, nenhuma das duas teorias se sustenta. Nenhuma das duas teorias documentais fica de pé. Por quê? Porque você não sabe como é que é a recepção dessa literatura. Você não sabe como é que as pessoas liam isso e de que maneira assimilavam esses conteúdos. E ele propõe como teoria alternativa, como interpretação alternativa, a hipótese do folclorista, de um semiólogo russo chamado Mikhail Bakhtin, que analisa tá dando branco. Já sei. Que mostra a presença de conteúdos da cultura popular de fundo carnavalesco na obra de Rabelais. Então a hipótese do Bakhtin é de uma circularidade cultural.
tanto a cultura da elite se apropriaria de temas da cultura popular, quanto a cultura popular se apropriaria de temas da elite. E aí o Ginsburg vai tentar estabelecer uma teoria documental adequada para chegar a esses temas. Qual vai ser a teoria dele? Leitura de processos de inquisição. Ele vai pegar um caso muito específico, que ele não pretende que seja representativo, em termos do conteúdo do que pensa, mas que sirva para ilustrar como se dá essa circulação e como se dá a apropriação de um grupo da cultura da elite pelo povo, que é o caso do Menóquio, que foi um moleiro italiano condenado pela Inquisição. O que tinha de especial no processo do Menóquio? O Ginsburg percebeu que tinha uma série de perguntas que os inquisidores faziam no processo, cuja resposta do Menóquio não casava com a pergunta do inquisidor. Esse desencontro fazia os inquisidores botarem Menóquio para falar. E Menóquio começava a manifestar uma série de concepções hereges e vamos dizer, de bruxaria, entre aspas, que não estavam nos manuais de demonologia dos inquisidores. Então, que não entravam nos esquemas prévios que eles já traziam para o interrogatório. Então, ele dizia, essa fonte, por essa causinha banal, prosaica, é uma fonte confiável para conhecer cultura popular. Estou fazendo uma certa violência com o argumento do Ginsburg, que é mais sofisticado que isso, e a questão que ele coloca é mais complicada, mas o tempo está acabando. O último caso, já que o tempo está esgotando, que eu vou examinar, é o de um trabalho sobre a geração intelectual de 1870 no Brasil Império, feito pela Ângela Alonso. O que eu acho interessante nessa resenha é o seguinte: isso que eu estou dizendo dos outros, que eu apresentei nas outras resenhas, você poderia dizer, é simplesmente um padrão recorrente de recepção, que você não tem garantia de que é uma recepção enviesada desses autores. No caso dela, tem um dado interessante, que ela não descreve uma crise metodológica, mas dá para inferir a crise metodológica e a superação dela a partir de coisas que ela comenta. Como é que é isso? Ela divide as interpretações desse movimento intelectual de 1870 em duas linhagens. Uma linhagem que interpreta esse movimento intelectual em termos de filósofos e de sistemas de pensamento, que é uma interpretação de historiadores das ideias, e outra linhagem que entende esses movimentos numa perspectiva prática como expressão das tensões sociais do momento que eles viviam. Então associam cada corrente intelectual a um grupo social ou uma classe específica. Aí quando você vai... Só que aí o que acontece? Ela diz que tem uma primeira leva nesses estudos da perspectiva cognitiva, que é mais de filósofos, e tem uma segunda leva de historiadores que ela diz que fazem trabalhos de escopo mais restrito, mais rigorosos, e que iluminam importantes pontos. Se você pegar as datas dos trabalhos que ela chama de história social, eles são todos da década de 70. Se você pegar as datas dessa última leva de estudos de história das ideias e ler a caracterização dela, você pode ver que não é propriamente história das ideias nos mesmos termos da primeira onda, que é a história das ideias na leitura dela, na recepção dela, mas pode ser tratado como história social. Esses estudos, que ela considera mais rigorosos, vêm justamente 10, 20 anos depois dessa crise metodológica. Então, não vai dar tempo de entrar na controvérsia ao populismo, mas eu acho que, espero que tenha ficado claro. Grato pela paciência. Te agradece, Paulo, também, super denso, né? É uma reflexão que envolve vários aspectos que você está apresentando para a gente, que acredito para muitos seja nova também.